Opa, boa noite. Chegando aqui para falar algumas abobrinhas sobre a chegada da Espanha na Copa do Mundo, né? Primeiro grande jogo da Espanha nessa Copa do Mundo. Ela que chegou com status de favorito, de favorita, né? E agora acho que pela primeira vez fez um jogo mais sólido, né? Mais consistente, mais com aquela cara da Espanha que a gente esperava. Um jogo que foi muito bem defensivamente, foi muito bem ofensivamente, foi muito bem na construção das jogadas, foi muito bem na pressão pós-perda, no controle do jogo. Eu esperava um pouco mais de resistência da Áustria, porque esse estilo da Espanha talvez pudesse casar um pouco ali com aquele estilo da Áustria de pressão pós-perda, sair no contra-ataque muito bem, atacar as costas dos zagueiros, dos laterais, dos volantes. Mas não foi o que aconteceu. A Espanha dominou o jogo do início ao fim. Foi 3-0, podia ter sido 4, podia ter sido 5, podia ter sido 6, mas em nenhum momento pôde ser a 1, porque a Áustria não fez nada. É, Foram 5 finalizações da Áustria. A Espanha aí que, né, todo mundo fala, o Unai Simão não faz defesas, porque a bola não vai no gol. Então, acho que a cada jogo foram 5 finalizações, e teve um jogo que foi 6, se não me engano, é, alguma coisa parecida com isso. Então, é um goleiro um pouco despreocupado, né? Eu vou entrar aqui nos números do jogo para a gente ver rapidinho. A gente vê aqui no momento, né, que não tem muito o que falar, né? A Espanha com a posse de bola no campo de ataque praticamente o jogo inteiro. Em alguns momentos tinha uns picos e outros menos, mas um domínio completo da Espanha do início ao fim, sem qualquer margem para qualquer outra coisa. E aí a gente vai ver aqui os laterais, né, Cucurella e Pedro Porro, muito bem no apoio. Eu lembro que no primeiro jogo eu pedi, né, falei aqui que o Pedro Porro talvez se encaixasse melhor como titular para dar um apoio para o Lamine Yamal, porque o Lamine Yamal muitas vezes vai receber com uma marcação dobrada e às vezes triplicada, então o Marcos Llorente não é um cara que apoia tanto. E aí o Pedro Porro é um cara com muito mais vigor ofensivo, né, muito mais agressividade, com a bola no pé, para ocupar os espaços, atacar os espaços, passar ali entre o zagueiro e o lateral, quando o Lamine Yamal tá ali com a bola aberta no campo, né, e aí vem aquela dobra. Então o Pedro Porro acaba sendo uma peça importante para aliviar a pressão sobre a Yamal. A gente vai ver aqui o mapa de calor do Pedro Porro, sempre na frente. A gente vê aqui um pouco na área, né, aqui um pouco por dentro, um pouco por fora, e o Lamine Yamal aqui fazendo esse corredor, né, que é de correr aqui e cortar para dentro normalmente. Então, nem sei quantas vezes o Pedro Porro finalizou, eu vi que ele fez o gol, mas vamos dar uma olhadinha rápida aqui, né, teve um gol, 4 contribuições defensivas, recuperações de bola, duelos, é um cara muito, muito físico, né. 5 passes decisivos, né, que são passes para finalização, ou seja, chegando bem no ataque, 3 de 7 cruzamentos, um volume de cruzamentos muito bom, né, 80 ações com a bola, e E, e aqui, né, dribles e tal, finalizações foram só uma, foi só a do gol. E aqui a gente vê o Cucurella do outro lado, que já vinha apoiando bem, né, ele que não é um jogador de drible, mas é um jogador que sabe chegar muito bem no espaço, né. O Baiano aqui sendo um ponta um pouco mais lento do que é o Yamal, ou do que é aquele ponta um pouco mais clássico, ele acaba sendo um ponta, ao meu ver, um ponta um pouco mais armador, né, a gente vê aqui ele puxando muito para o meio e abrindo também, então ele consegue receber essa bola aqui, fazer o cruzamento, ou receber essa bola aqui um pouco mais por dentro para finalização ou para o passe decisivo. E aí o Cucurella sabendo ocupar muito bem esse espaço, né, que é deixado por ele. A gente vê aqui, às vezes por dentro, às vezes por fora, sabendo infiltrar. Então, é um Cucurella que apoiou bastante e que foi recompensado aí com 2 assistências contra Cabo Verde, né, que tinha sido aquele pior jogo da Espanha. Ele já tinha participado das melhores chances ofensivas, teve acho que 2 passes para o Ferran Torres. Eh, Contra a Arábia Saudita ele participa ali de um gol que ele chega de surpresa, acaba batendo no Olmo e depois acaba tendo o gol do Oyarzabal, se eu não me engano. Então os laterais aqui sendo peça muito importante pra Espanha, né. E aí o Oyarzabal aqui desencantando, né, é uma grande atuação, você faz 2 gols, você é o homem gol, você chega a 4 gols na Copa, não lembro agora, se ele fez 2 na Arábia Saudita ou se fez 1, mas uma boa atuação dele, né. O Olmo também eu acho melhor que o Fábian Ruiz aqui nesse sistema, porque eu acho que o Olmo, ele consegue circular bastante, ele chega na área, ele ajuda na criação, ele é um cara um pouco mais dinâmico, um cara que tem um pouquinho mais de drible, então acho que ele encaixa mais, ele dá um pouco mais de alívio, um pouco mais de fluidez para esse ataque da Espanha, que hoje foi muito bem, né. Acho que uma coisa que ele pecou hoje foi muito na finalização, acho que ele demorou um pouco para finalizar algumas jogadas, eh tentou enfeitar um pouco mais, né, tipo, não sei se de repente ele estava buscando algum passe, um passe para o Yamal, um passe para o Oyarzabal, mas achei que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo, eh, na sua criação, né. A gente vê aqui 40 ações com a bola e apenas 4 perdas, apenas 6 perdas de bola, né, muito pouco
para um cara que joga nessa área do campo, que normalmente está pressionado, e hoje uma partida um pouco mais vertical do Pedro e do Rodri, a gente vê os dois jogando aqui mais pela esquerda, que é onde está o Cucurella e o Baena. E a gente vai ver aquela atuação deles, né, de muita troca de passes, muito passezinho, mas dessa vez um pouco mais verticais, um pouco mais presentes no campo de ataque, conseguiram sair bem da Áustria. A gente vai ver aqui os passes deles, né, o Pedro aqui, o Rodri aqui tá com um mapa de passe, opa, caralho, tá aqui embaixo, um mapa de passes aqui um pouco mais eclético que o do Pedro, né, mas a gente vai ver aqui um pouco mais de passe para frente, aqui passe para dentro da área, passe aqui, né, para o Cucurella avançar, passe aqui para o Pedro Porro, para o Lamine Yamal. Então, um bom jogo deles dois, principalmente também na pressão e no controle, né, de conseguir segurar a bola no meio campo, que buscava muito roubar a bola para sair em velocidade, que tinha força física, que está acostumado a jogar contra times assim na Europa. Então, uma boa partida da Espanha, talvez tenha faltado um pouco de capricho nas finalizações, aqui teve um volume muito grande, por 1-0 ficou um pouco barato. Teve o gol anulado do Cucurella, que para mim não foi falta, e para mim acho que é um pouco diferente do gol anulado da Alemanha, que acho que o gol anulado da Alemanha, o jogador não está disputando a bola, ele vai exclusivamente no corpo do goleiro, que aí acaba sendo uma obstrução. E aqui não, né? Acho que o Cubarsí pula ali com o goleiro justamente para dividir no ar, né? Para ocupar o espaço os dois, disputar para ver quem ganha a bola, e o goleiro acaba caindo. Então acho que esse lance não foi falta. A gente vai ver que o volume espanhol traduzido em números, a gente vê 2,80 de gols esperados contra 0,32, né? A gente vê aqui muitas finalizações dentro da área. As finalizações, os gols saem aqui, né, de dentro da área, do miolo da área, de uma chance muito boa. 4 grandes chances, 23 finalizações, né? Apenas 5 finalizações da Áustria. Finalizações aqui, né, bem aleatórias, uma de muito longe. Então, a gente vai ver aqui, acho que foram 2 no final do jogo, ou 3. Aqui 2 depois de 79, né? Então, 9 escanteios, né? Não deu escanteio para a Áustria, mas 9 escanteios para a Espanha. Então, um time, uma Espanha que foi mais parecida com aquilo que a gente gosta de ver, né? Acho que talvez falte um pouco mais de capricho aqui, um pouco mais de pressa na definição das jogadas. No final do jogo ali, teve uma hora que o jogo ficou muito aberto, parecia até um ritmo de treino. Acho que a Áustria deu uma largada, né? Viu que jogou mal o jogo. Jogou mal não, mas não conseguiu ser capaz de frear o ímpeto espanhol durante todo o jogo, e aí deu uma arrefecida, assim, né? Tipo, deu uma não sei, perdeu um pouco o gás ali. Eu acho que o terceiro gol do Oyarzabal já é um jogo que está completamente largado ali, né? O placar não reflete o que foi o jogo, acho que poderia ter sido mais. E ali naquele momento estava só 2-0, e tu vê que a Áustria está completamente largada. Tem uns outros ali que tomam uma decisão um pouco ruim. Tem uma que o Ferran Torres chuta de qualquer jeito, podendo ter tocado o Gavi, que entrava praticamente livre. Então, a gente vê o Yamal aqui, né? O Yamal, que não vou dizer que ele jogou mal, obviamente, porque ele criou algumas chances, tentou, mas um Yamal que deu 6 finalizações, se eu não me engano, né? 2 passes decisivos, 6 finalizações. Então, que poderia ter caprichado um pouco mais nas finalizações, ter tomado uma decisão um pouco melhor, às vezes, em alguns momentos. Então, acho que agora sim foi um jogo mais parecido com aquele da Espanha que a gente gostaria de ver, né? Eu tô gravando isso aqui depois do jogo contra Portugal, e, e acho que é uma Espanha que agora chega com mais moral para enfrentar Portugal, né? Depois de uma fase de grupos meio tímida da Espanha, né? De ter feito muito pouco, né? Foi mal contra Cabo Verde, foi bem ali no primeiro tempo contra a Arábia Saudita, depois no segundo tempo o jogo estava decidido, mexeu muito no time. O terceiro jogo contra o Uruguai foi um jogo muito ruim, acho que dos dois lados, né? Acho que um jogo que parecia que ninguém queria jogar. E agora não, agora jogou bem, venceu, vai pegar Portugal. Eu acho que a chave vai estar justamente, acho que não tem muito como eu dizer a chave, mas aqui a gente vai ter um embate muito bom de laterais, né? Vai ter o João Cancelo contra o Cucurella e o Pedro Porro contra o Nuno Mendes. São dois laterais muito físicos que vão e voltam, conseguem fazer esse corredor aqui, né, por completo. Ainda vai ter aqui o Rafael Leão, provavelmente caindo, né, que foi o titular. Aqui vai ter o Pedro Neto. Então, aqui nesse sentido eu vejo um pouco de vantagem para Portugal, né, porque o Yamal aqui tendo que recompor e o Ben aqui tendo que recompor. O Pedro Neto e o Cancelo são um pouco mais rápidos, né, um pouco mais fortes do que essa dupla aqui de Baiana e Yamal para segurar os laterais de Portugal. E aqui o controle do meio campo, né? Acho que o Portugal sofreu muito hoje com a Croácia. Acho que se a Espanha conseguir repetir isso, acho que são dois times que gostam muito de ter a bola, então vai ter uma briga, né, para ver quem vai ficar com a bola. Acho que talvez Portugal seja um time um pouco mais versátil e tenha mais capacidade de abrir mão da bola, né? Se o time resolver se defender ali atrás, vai poder jogar com Pedro Neto, Rafael Leão e apostar no corredor deixado, né, nas costas aqui dos zagueiros, dos laterais. Então vai ser um jogo que vai exigir ainda mais do Pedro e do Rodri, do Dani Olmo.
de cuidar bem da bola, de saber a hora de dar um drible, saber a hora de dar um passe, porque Portugal tem jogadores muito rápidos para atacar e tem bons passadores para acionar esses esses corredores, né, esses velocistas. E aí talvez aí o que vai fazer diferença no final vai ser a qualidade técnica, quem tá num dia melhor. Mas, né, acho que Portugal ganhou o último jogo da Espanha, se eu não me engano, que acho que foi na Liga das Nações. Então é um jogo que tudo pode acontecer, acho que é um jogo aberto, acho que a Espanha chega com um pouco mais de moral por esse jogo especificamente, não pelo que fez na Copa, acho que a fase de grupo dos dois foi bem, bem equivalente. Então é isso, né, um bom jogo da Espanha, acho que enfim chegou na Copa do Mundo, as caras, vamos ver se não foi tarde demais para fazer um grande jogo, porque o próximo jogo vai ser decisivo, alguma das 2 seleções que são consideradas favoritas, podem dar adeus antes da hora, né, porque se Portugal tivesse ficado em primeiro, estaria do outro lado da chave, agora seria um Espanha e Colômbia, provavelmente, ou um Espanha e Croácia, e é isso, ótimo jogo da Espanha, chegaram na Copa, e vamos ver no que vai dar agora nas oitavas. Beleza? Boa noite aí, e até amanhã.